Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Grande prazer estar com vocês uma vez mais. Nós vamos abrir as Bíblias, falarmos nesta manhã ainda sobre as rebeliões. O livro do Êxodo, no capítulo 32, nós vamos ler alguns recortes desta passagem. Êxodo capítulo 32, começando no versículo 1. E depois nós vamos também do 1 ao 9, depois também dos versículos 15 até o 25. Acompanhe com seus olhos a leitura, que será feita por mim mesmo. Nos ensina assim a palavra do Senhor. Livro do Êxodo, no capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que te fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Neste momento há uma intercessão de Moisés, clamando a misericórdia de Deus sobre o povo. E dos versículos 15 em diante diz assim o texto: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram a obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira e arrojou das mãos as tábuas e quebrando-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal.
Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Nós vamos até o versículo 25 e vamos pedir a direção de Deus. Eu quero que você se curve, feche os teus olhos e nós vamos falar com Deus. Deus bendito, Deus santo, 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 nós estamos diante do Senhor, neste momento em que nos recordamos que há pessoas que se esquecem de Ti e se curvam diante das obras feitas pelas mãos humanas. Tua palavra fora lida e a nossa oração, que nos abençoe, que nos cobre os caminhos devidos, para que andemos em terras santas para agradar o Senhor. Por isso, Deus, fala-nos uma vez mais, fala-nos, Deus, nesta manhã, para que possamos ser orientados por Tua palavra, corrigidos onde precisa ser corrigido. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, sempre que o país entra em uma crise, lá no sul, fala-se muito em um movimento separatista dos 3 estados do restante do país: Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu tenho a impressão que isso é mais falado entre nós do que ouvido entre vocês, tal temática. Os militantes têm até sede própria, fica na cidade de Curitiba, ainda que o movimento maior se concentre numa cidade em Santa Catarina. Há mais de 30 mil filiados neste movimento. Há mais de 300 mil simpatizantes que manifestam pela internet o apoio ao movimento separatista sul. O movimento de emancipação política e também econômica do sul do Brasil, talvez para tua surpresa, foi para a minha, existe desde o século XVIII. Desde então, volta e meia, alguém se reúne e fala em separar os 3 estados do sul do restante do Brasil. Mas o que ficou mesmo famoso foi quando, lá pelos anos 90, um líder deste movimento, lá no Rio Grande do Sul, subiu em um cavalo e declarou a independência do país que ele chamava de Pampas. Aliás, nome feio, viu? Nome muito feio, já pensou? Vocês seriam brasileiros e eu seria pampense. Muito feio, muito feio. Não apoio este movimento. Mas ao invés de aquele homem promover a rebelião no Brasil, ou no sul do Brasil, a que ele esperava, sabe o que aconteceu? Foi preso e virou chacota no Brasil inteiro. Me lembro até hoje do Jô Soares ridicularizando a cena e disse assim: você sobe numa vaca, pega uma espada, diz, está liberto, e pronto, já viramos um outro país. Não é assim não. Esta foi uma rebelião, ou uma tentativa de uma rebelião, que terminou num grande fracasso. Mas o texto bíblico nos fala de uma rebelião que não falhou, que não terminou em fracasso, mas que terminou sim numa grande decepção de Moisés, e por que não dizer de uma grande tristeza do próprio Deus. Ela é chamada de a rebelião que se deu no Sinai. 3 meses depois de ter saído do Egito, portanto nós estamos falando de mais ou menos 3 meses depois daquelas primeiras rebeliões de ontem, cerca de 2 meses depois da última das rebeliões que falamos ontem, o povo de Deus se achega num lugar chamado Sinai, uma cadeia de montanhas
e que tinha ao seu pé um deserto que ambos levam o mesmo nome, Sinai, Monte Sinai e deserto do Sinai. Uma cena cinematográfica acontece ali. Diz a passagem que a glória de Deus desce no pico daquela montanha, ela fica cercada como se fosse uma nuvem, saindo raios, e uma luz muito forte, igual um fogo, toma conta do pico daquele monte. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 19, bem atrás, Moisés então sobe naquela montanha para receber de Deus os mandamentos, desce. E no capítulo 24 diz que ele sobe uma segunda vez, e agora sobe para receber por escrito os mandamentos de Deus. Pô, 40 dias se passam, e o povo fica incomodado naqueles 40 dias. Onde é que foi Moisés? Moisés sumiu, não volta mais. E nós saltamos para o capítulo 32, neste meio todo, Moisés está lá em cima, recebendo de Deus os mandamentos. Capítulo 30. Na bateria. Isso. Tem que falar assim, começa a subir a bateria, se falar assim só. No capítulo 32, o povo começa um buchicho, 40 dias, Moisés não volta mais. E alguém começa a dizer no meio do povo, acho que Moisés morreu. Ficamos sem o líder, aquele líder que nos apresentou um Deus que tirou-nos do Egito. Se ele foi embora, este Deus foi embora com ele também. E agora, o que vamos fazer? E o povo pressiona Arão e diz assim: vamos fazer outro Deus, igual o que nós tínhamos no Egito. E é neste momento, quando o povo resolve construir um outro Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo, e o homem inverte os papéis e passa a fazer um Deus à imagem e semelhança das coisas deste mundo. É nesta hora que acontece aquilo que nós chamamos de a rebelião do Sinai, a revelação da natureza humana, de uma natureza empodrecida, de uma natureza que está sempre querendo fugir deste Deus que é vivo. É curioso, e você precisa compreender isso para entender esta passagem. Preste atenção. Por três vezes neste texto, nós encontraremos a expressão o povo. Cada vez que aparece a expressão o povo, aparece então um elemento novo, revela-se-nos uma razão mais para aquele motim. E cada vez que aparece a expressão o povo, nós vamos encontrar a revelação de mais uma face desta natureza corrompida do ser humano. A rebelião do Sinai, a natureza humana. E ela nos revela no versículo 9, a primeira vez, a expressão o povo. E vai nos mostrar que a natureza humana é de dura cerviz. Veja como termina o versículo 9. E eis que é povo. Olha a expressão. E eis que é povo de dura cerviz. É assim que eu sou, é assim que você é. Esta é a nossa natureza humana. O homem traz dentro de si duas naturezas, igualmente fortes e conflitantes. A primeira é de que o homem sente necessidade de ter um Deus. Isso está em nós, isso está no ser humano. Se você pegar uma tribo no meio da floresta amazônica, longe de todo o contato com a suposta civilização, você vai perceber que eles vão ter alguma forma de Deus. Se você pegar uma ilha perdida no meio do Pacífico, longe de tudo, longe de todos, você vai perceber que ali eles terão alguma forma, alguma expressão de Deus, porque esta é a nossa primeira natureza. Somos inclinados aos deuses. Mas conflitante a esta natureza existe a segunda. E a segunda natureza é de que somos duros, resistentes em servir o Deus vivo, o Deus que está nos céus, o Criador de todas as coisas. E é desta natureza conflitante
que se agrada de deuses, mas que luta para servir o Deus vivo, que esta passagem bíblica está nos falando. Havia no meio do povo de Deus um grupo concorrente com o grupo de Moisés. Aliás, as rebeliões são sempre assim, marcadas por grupos concorrentes, que são oportunistas. E esse é o grupo que se aproveita da ausência do líder, e agora, percebendo que Moisés está longe, pressiona Arão para fazer um outro Deus, e diz: Arão, faça-nos um outro Deus, porque nós precisamos de um outro Deus. É nesta hora que, uma vez mais, o politeísmo egípcio, aquela natureza de acreditar em muitos deuses, vem à tona. Os egípcios adoravam muitas formas diferentes de deuses. Mas ouça, isso é importante para você entender esta passagem. Eles adoravam um Deus da tempestade, que era representado visualmente por um jovem touro. E a analogia é perfeita, compreenda isso. Se você for numa tourada, num rodeio, e perceber alguém sobre um touro pulando, você vai perceber que aquele animal vai fazer uma agitação muito grande. E se for um local que tiver poeira no chão, aquilo vai levantar muita poeira. E eles diziam que o touro era, portanto, o animal que promovia as tempestades. Isso era perfeito naquela ideia. Eles conviviam constantemente com muitas tempestades de areia, e acreditava que existia por trás um Deus touro muito grande, que a cada tempestade aquele touro estava agitando aquela poeira desta região desértica, fazendo com que levantasse. Agora imagine você, possivelmente eles ali enfrentaram muitas tempestades de areia naquele deserto, também tinham enfrentado muito isso lá no Egito. Se eles queriam um novo Deus, funcionaria nada melhor do que isso, do que ter um Deus que era dono das tempestades, dono da areia, de todas as dificuldades promovidas pelo deserto. Afinal de contas, este Deus estava por trás. Moisés desapareceu 40 dias, ficou 40 dias fora. Isso é muito difícil da gente entender, porque nós estamos num contexto monoteísta. Nós vivemos nesta ideia, somos criados insistentemente nas nossas igrejas de que existe só um Deus, é vivo, único, está lá no céu. Mas tente você se reportar um pouquinho para aquele contexto egípcio, onde eles adoravam o Deus crocodilo, adoravam o Deus do chacal, adoravam o Deus daquele abutre, adoravam o Deus do Nilo. Eles adoravam muitos deuses, adoravam o próprio faraó. Era uma nação politeísta, muitos deuses. Quando nós conseguimos entender isso, conseguimos imaginar que aquele povo fica, portanto, 400 anos no Egito, convivendo com esta natureza, e 40 dias, Moisés retirando-se. Por dedução, eles vão dizer: Deus foi embora com Moisés. E ali, possivelmente no Sinai, o povo tinha enfrentado tantas tempestades de areia. Se tivesse que escolher um novo Deus, o bezerro, um pequeno touro, o Deus da tempestade, o Deus do deserto, era tudo o que eles precisavam. E rapidamente a escolha se deu, e a escolha fora perfeita, para revelar esta natureza de dura serviço a este Deus que é vivo, Criador de todas as coisas. É impressionante como Arão cede sem resistência. Não há resistência alguma. Aliás, Arão toma a frente rapidamente. Parece que Arão estava interessado em ficar no lugar de Moisés. E ele já começa a pedir às mulheres: vão dar os brincos. Pede aos rapazes que usavam brincos, que também entregassem os seus brincos. E naquele momento eles ajuntam muito ouro, uma porção enorme. Os artífices são convocados e confeccionam um ídolo, bezerro feito de ouro, construído pelas mãos humanas, e faz desse bezerro um novo Deus, que os livraria
naquele deserto das tempestades, e de todos os problemas de falta de água, do sol quente, que eles imaginavam ali existir. Arão não para. Arão quer muito mais, quer agradar o povo, e aliás, se é um perigo, é quando a liderança cai na armadilha de querer agradar o povo. E Arão edifica um altar, e marca a festa para a madrugada seguinte, e diz assim: gente, nós vamos acordar cedo. Não é só no acampamento que a gente tem que acordar cedo, não. Naquele dia também Arão disse: nós vamos acordar amanhã na madrugada, e vamos fazer um sacrifício, e nós vamos ter muita comida, bebida, muita dança. Aliás, parecia carnaval, viu? Parecia festa de carnaval. Vamos levantar cedo, vai ter comida, bebida, e a bebida vai motivar as pessoas às suas danças, e vai motivar a sensualidade, e vai ser uma festa bonita, um culto ao nosso novo Deus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, a rebelião do Sinai revela a dura cerviz do coração humano. O ser humano é tão religioso, o ser humano é tão dado aos deuses, mas o ser humano é tão duro para se render verdadeiramente ao Deus vivo. Tudo que Deus havia feito, tudo que Deus havia feito por este povo, as 10 pragas, a travessia pelo Mar Vermelho seco, as águas de Mara transformadas em águas doces, no deserto de Sim, em Massá e Meribá, que a água saiu da rocha. Tudo o que Deus havia feito por este povo, rapidamente, 40 dias, é esquecido. Aliás, eu gostaria de dizer a você: cuidado na sua vida, porque você pode achar que é firme e forte, como na história da porta estreita, assistida há pouco. Eu já conheço bem a Bíblia, vai você. Não se iluda. Nosso coração é extremamente inclinado a essa dura cerviz. Rapidamente nos afastamos de Deus, longe dele, e ficarmos apenas um instante. Me faz lembrar esta história daquele homem que achou um animal ferido. Algum carro passou, atropelou aquele animal, e o homem se compadeceu daquele animal, levou-o para casa e disse: eu vou tentar salvar a vida deste bicho. Gastou tudo o que tinha para curá-lo, tirava do prato de comer para dar para o bicho. Passados alguns dias, o animal sarou, e o homem estava satisfeito, contava para os seus amigos: olha, tem um bicho, encontrei atropelado, achei que ia morrer, levei para casa, cuidei dele, gastei tudo que tinha, mas o bicho está bom, sarou. Criou uma identidade, colocou nome, cria amor, colocou nome no bicho. Quando chegou em casa, sabe o que aconteceu? O bicho tinha sarado e foi embora, se mandou. E o homem ficou olhando para aquela história e disse assim: mas que pena, ô bichinho ingrato, dei tudo o que tinha para cuidar dele, quando sarou foi embora. Mas afinal de contas, bicho é bicho, não tem gratidão. Mas eu vou dizer algo para você que está aqui nesta manhã: nós não somos bichos, nós somos gentes, somos ser humano, gente que foi lavado pelo sangue de Jesus, gente que compreende que aquela mensagem da cruz não foi uma história perdida ao longo dos anos, mas uma história de amor, de um Deus amoroso. Nós não podemos fazer como aquele animal, com um coração ingrato, que depois de recuperado vai embora. Há quantas pessoas vivendo desta maneira,
passam pelas igrejas porque estão com o casamento partido, passam pelas igrejas porque estão com problemas de saúde, passam pelas igrejas porque estão com problema na empresa, no trabalho, no desemprego, mas depois que colhem a bênção vão embora, como se fossem bicho, com o coração ingrato. Mas não pense que você que está frequentando e firme a igreja, não corre o risco da mesma rebelião da dura cerviz. Cuidado, porque a nossa natureza é inclinada para isso. Quantas pessoas que frequentam as igrejas há anos, filhos da igreja que crescem, já são adultos, estão há anos na igreja, mas não tomam uma posição em fazer a sua pública profissão de fé. Se você está vivendo desta maneira, já tem 20 anos, 25 anos, está dentro da igreja, mas não professou a sua fé em Jesus Cristo, você está com o seu coração em dura cerviz. Outras pessoas aderem, frequentam as igrejas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas por que você não se batizou ainda? E a resposta é: mas é porque tem alguma coisa que está precisando consertar. Conserta, criatura! Conserta! Até quanto tempo você vai durar levando deste jeito? Está de dura cerviz, coração resistente a se entregar a este Deus vivo, que mandou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Conserte o que precisa consertar, mude o que precisa mudar, mas não há como viver diante de um Deus que nos mostrou tamanho amor e ficarmos de forma passiva, distante, com coração duro. Nós temos que nos entregar, nos entregar por inteiro. Há pessoas que se batizam, professam a fé, mas frequentam anos a igreja, como se fossem apenas esquentadores de banco. Vem para a igreja, senta, vai embora para casa. Vem para a igreja, senta, vai embora para casa. Deus lhes deu tantos dons, tantos talentos, mas são enterrados e sepultados, porque o coração continua de dura cerviz. O que você está fazendo por este Deus que mandou seu Filho para morrer na cruz por você? Deus nos chama para vivermos distante da rebelião do Sinai, para mudar a dura cerviz, para nos darmos por completo a Ele, para dizermos: Deus, aqui está a minha vida, todo o meu tempo é Teu, tudo que eu sou é Teu, todos os meus talentos serão convertidos em dons, porque eu quero ser Teu, Deus. Não quero ser de dura cerviz, mas eu quero ser fácil para servir ao Senhor. Mas há uma segunda revelação desta natureza humana na rebelião do Sinai. Uma vez mais a expressão "o povo" vai aparecer agora no versículo 22 do texto. E o versículo 22 vai nos mostrar que a nossa natureza é propensa para o mal. E o texto, o próprio Arão vai reconhecer isso, dizendo: Moisés, tu sabes que o povo é propenso para o mal, Moisés. E é interessante porque a gente tem essa tendência, né? É fácil a gente dizer que é o outro, né? Não, pastor, o povo é terrível, viu, pastor? O povo é duro, hein? O povo é duro. Arão fazia parte do pacote, tomou a frente. E a hora que a coisa apertou para o lado dele, ele diz assim: o povo é duro, o povo é propenso por mal. Você já viu uma pessoa debilitada na vida? Fragilizada porque tomou um medicamento, por uma doença, por uma droga, por bebidas. A pessoa fica, não pode, se tiver de pé, mas bem aprumadinho, ela consegue caminhar. Se entortar um pouquinho, cai. Já viu? Eu passei por isso uma vez. Eu fiz uma cirurgia nos olhos, não sei se contei essa história em algum acampamento para trás. Fiz uma cirurgia nos olhos, e quando nós saímos da clínica, do hospital, a secretária nos deu algumas medicações que tínhamos que tomar, e um comprimidinho azul, mas desse tamanhozinho. E a Celinha levou uma bolsinha azul e colocou, e o comprimidinho no fundo
desapareceu e nós esquecemos de tomá-la. Era 4 horas da manhã, nós tínhamos que voltar outro dia no hospital. Eu acordei com muita dor, doía demais os olhos, e eu disse: eu não estou aguentando de dor, não estou aguentando de dor. Eu estava na casa dos meus pais e minha mãe providenciou um analgésico que havia na casa. Tomei, eu acabei de dormir e acordei. Quando nós acordamos, descobrimos o comprimidinho. Eu tinha que voltar ao hospital para uma revisão. E quando nós encontramos o comprimidinho, ficamos com medo do que era. Tomei, o negócio era para fazer dormir e não sentir dor. Mas eu tomei fora de hora. E eu me lembro que eu entrei, sentei no ônibus e eu fiquei igual uma criança. Já deitei no colo da Celinha, apaguei, não via mais nada. A Celinha conta que quando nós chegamos no local, eu fiquei igual uma criança, queria tomar sorvete americano, que é sorvetinho da maquininha, sabe? Eu falei: vamos tomar um sorvete? Ela falou: vamos. Eu tomei sorvete. Aí quando terminou, eu falei assim: eu quero mais um. Mas fiquei igual uma criança. A Celinha: mais um? Tá bom, toma mais um. Aí eu falei a terceira vez: eu quero mais um. Ela falou: agora já está demais. Eu quero mais um. E ela deixou tomar o terceiro. E eu falei: eu quero mais um. Ela falou: agora não pode mais. Eu me lembro que quando nós entramos no consultório, tudo embaçava. Não sei como é que uma pessoa pode ficar drogada, alcoolizada e achar aquilo bom. Eu sentei no sofá, estava na fila para ser atendido. Eu falei: Celinha, eu vou cochilar só um pouquinho. Eu fechei os olhos, ela acordou: é tua vez. Ela disse que eu passei 1 hora dormindo. E quando eu levantei, eu me lembro que as pessoas riam, porque eu não conseguia andar, eu tinha que escorar nas paredes. E quando a médica me olhou, ela já começou a dar gargalhadas. Ela disse: eu já sei o que aconteceu. Vocês tomaram o medicamento agora há pouco. E eu entrei e eu não lembro de mais nada. Tudo o que eu lembro é que as pessoas me contavam. Mas eu me lembro que eu olhava e via um monte de portas e a médica rindo. E eu sabia que se desse uma inclinadinha eu caía, porque eu estava absolutamente dopado. Qualquer coisa eu caía. E é disso que o texto bíblico está falando. Está dizendo que a nossa natureza é deste jeito, é propensa para o mal, é entortada para o mal. Se você der um empurrãozinho, acaba de cair. É por isso que pecado a gente tem que viver longe. Não tem jeito. Você pode dizer assim: não, pastor, pode ficar tranquilo, eu estou firme com a minha natureza, eu resisto bem o pecado, eu vou lá. Vai cair, porque nós somos entortados para o lado dele. Nós descobrimos que um grupo de jovens da igreja, no Dia Internacional da Mulher, estava indo no centro, um prostíbulo da cidade, entregar flores e orar com elas. Nós chamamos os meninos e disseram assim: não, precisa ir gente, precisa ir adulto para o meio, se quiser trazer isso como ministério, precisa ir. E nós passamos a ter um medo muito grande, porque nós sabemos que a natureza humana é entortada para o mal. Se você estiver perto do pecado, você diz: eu estou firme, mas não vai ser firme muito tempo. Rapidamente você vai acabar de cair. A segunda característica dessa natureza humana, desta rebelião, é que nós somos propensos para o mal, somos inclinados para o mal. Empurrou, é igual empurrar bêbado, acaba de cair facinho, porque já está dopado. A tradição judaica diz que as 10 pragas do Egito se deram no espaço de 1 ano. Isso vai dar quase que uma das pragas, um dos milagres a cada mês, praticamente um por mês. Foram 12 meses vendo um milagre atrás do outro, e agora passaram-se 40 dias. Moisés fora, e aquela sequência de um milagre empilhado atrás do outro, o povo se esqueceu. Moisés foram e eles fizeram outro Deus, e sabe por quê? Porque esta é a nossa natureza, entortada, inclinada, propensa para o mal, facilmente cai. A cada uma daquelas pragas, Deus estava mostrando que havia um Deus egípcio, e a cada uma das pragas Deus estava dizendo: este Deus é menor do que eu, este Deus não vale nada, este Deus é morto, eu é quem sou o Deus vivo. Se você avaliar as 10 pragas, perceberá que cada uma delas era uma reação a um dos deuses egípcios. Quer ver a primeira delas? Água transformada em sangue no rio Nilo. Eles adoravam um Deus no Nilo, um Deus do crocodilo, Sobeque.
E quando a água se transforma em sangue, e os egípcios olham, cadê o nosso Deus? Ele perdeu, o Deus de Israel foi maior. Deus estava lá do céu dizendo assim: está vendo, eu estou mostrando para vocês que esse Deus não é vivo, eu é que sou o Deus vivo. E você pode percorrer todas elas até a última, a morte dos primogênitos. O primogênito dentre do faraó seria um futuro Deus, porque era um Deus para eles, o faraó. E a morte do primogênito era Deus dizendo assim: último dos deuses, eu estou lhes revelando que sou maior do que eles. Deus estava mostrando que cada um dos deuses era menor do que ele verdadeiramente. Êxodo capítulo 19, versículo 1 diz que 3 meses o povo andava pelo grande deserto, e Deus enviou comida todos os dias, Deus enviou água todos os dias, nada faltou àquele povo. Foram 3 meses com uma continuação de milagre sobre milagre, e agora 40 dias foram o suficiente para aquele povo revelar essa natureza terrível que existe dentro de nós. Nós somos propensos para o mal. A rebelião do Sinai revela toda esta maldade existente em nós. Quando você assiste aquele noticiário na televisão, você ouve aquela notícia terrível, você diz assim: meu Deus, que é o ser humano? Sabe o que é o ser humano? É aquilo lá mesmo. Uma semana atrás, os jornais não paravam de contar a história daquele rapaz do Rio de Janeiro. Matou a mãe, envolveu-a num tapete, colocou-a num cantinho e deu uma festa no local onde tinha matado a mãe. E os noticiários só não falaram mais dessa história por causa da Zika. Aí a Zika tomou conta de tudo. Mas quando eu vi aquilo, eu falei: misericórdia, Deus, onde é capaz de chegar o ser humano? É nisso. Sabe por quê? Porque esta é a natureza humana. Batizei o ano passado um irmão muito querido na igreja, agente de seguros. E ele volta e meia brinca: você precisa precisar de seguro aí, gente. Fazemos seguro de quase tudo. Eu brinquei com ele: mas tem seguro de quase tudo. Não tem seguro do quê? Ele falou: de filho. Eu falei: é? Não tem seguro de filho? Não tem seguro de filho. Eu falei: mas que interessante, tem seguro de vida, seguro de morte, seguro de tudo, só não tem de filho. Ele falou: não tem de filho. Você sabe por que não tem seguro seguro de filho, pastor? Eu falei: não. Ele falou assim: porque senão o povo põe filho no mundo e mata para ganhar o dinheiro. A lei proíbe. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: misericórdia do que é capaz de fazer o ser humano. Mas é isso mesmo. E sabe por quê? Porque esta é a natureza humana. Não menospreze o que é capaz de fazer o ser humano. E vou dizer mais: não se iluda, distancie você. Um dia da presença de Deus, e você ficará surpreso em ver do que é capaz de fazer o seu coração, que é propenso para o mal. Versículo 23 diz que por causa desta natureza, o povo se rebelou e correu para fazer aquele bezerro. Todos nós olhamos para esta história e dizemos: mas isso é um absurdo. Depois de tantos milagres, o que fez este povo foi loucura. Loucura? Distancie-se de Deus para você ver aonde você será capaz de chegar. Não menospreze a natureza humana, inclinada para as coisas erradas que está dentro de cada um de nós. Eu nunca escondi o quanto gosto de C.S. Lewis, filósofo britânico, nasceu na Irlanda, criou-se na Inglaterra, tido por muitos como o maior intelectual do mundo no século passado, no início do século passado. C.S. Lewis tornou-se simultaneamente um dos maiores intelectuais da Inglaterra, da Europa,
do mundo e também um ateu. Neto de pastor, tornou-se um ateu confesso. Todas as vezes que ia ter as suas retóricas na Universidade de Oxford, o seu auditório ficava lotado, mas em nenhuma delas ele deixava de alfinetar Deus e ridicularizar as pessoas que acreditavam em Deus. C.S. Lewis casou-se tardiamente, sua esposa teve um câncer, foi levada, e naquele momento de profunda dor, Lewis compreendeu de que não existe como o homem viver longe do Senhor, e acabou se entregando ao Deus vivo. Sua vida mudou-se completamente, e aquele homem que todas as vezes que ia para o anfiteatro de Oxford e ficava lotado para ouvi-lo criticar de Deus, fez da sua história de vida um homem que propagava Deus por onde passava. C.S. Lewis é o criador do Crônicas de Nárnia, o filme, o livro, lembra? Aquele, história de filmes, fábulas infantis. Ele criou o livro Crônicas de Nárnia depois de um instante, quando uma professora na cidade da Inglaterra disse assim: nós estamos com um programa, Conheça um Grande Homem, e nesse programa nós gostaríamos de conhecer a casa de Lewis. E ele era desajeitado com criança, não teve filhos, e cedeu a sua casa, a sua biblioteca com milhares de livros, e aquelas crianças da escola primária foram visitar a sua casa, a professora mostrava, e quando as crianças foram embora, Lewis ficou com o coração incomodado: meu Deus, o que eu posso fazer para evangelizar as crianças? Foi neste momento que nasceu o Crônicas de Nárnia, esse filme que a gente ama assistir, esta série, que de tempos em tempos um filme a mais é lançado. Foi criado por este homem que outrora ateu, viveu mais de 60 anos no ateísmo, se converteu a Jesus Cristo e passou a ser um grande pregador de Cristo Jesus. C.S. Lewis, num dado momento da sua vida, já convertido, disse estas palavras: quando um homem está se tornando melhor, compreende mais e mais claramente o mal que ainda existe nele. Martim Lutero, o grande reformador, séculos antes, na mesma direção já havia dito estas palavras: quanto mais perto de Deus está um homem, mais se torna pecador. Sabe o que estes homens queriam dizer? É que quando eu começo a me aproximar de Deus, eu vou entendendo esta natureza terrível que existe dentro de mim. E quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu compreendo que preciso estar perto dEle, porque eu vou entendendo a natureza que existe dentro de mim. E se eu me distanciar deste Deus, eu vou para a podridão dos pecados. Estas frases destes grandes pensadores querem nos dizer uma coisa: não se afaste de Deus, não se afaste da igreja. Nós precisamos o tempo todo ser exortados por Deus, precisamos ser alertados por Deus, precisamos ser orientados por Deus. Não se afaste de Deus, não se afaste da igreja de Deus, porque você vai se surpreender ao ver a natureza propensa para o mal vindo à luz. Mas a rebelião do Sinai ensina uma terceira lição. E ela está no versículo 25. Perceba uma vez mais a expressão o povo. É Moisés quem toma mais uma vez a palavra e diz que o povo estava desenfreado. A rebelião do Sinai revela a terceira característica da natureza do homem. É desenfreada para a vergonha. Ninguém gosta de se passar vergonha, viu? Criança não gosta de passar vergonha, adulto não gosta de ser envergonhado, nem bebezinho. Eu estava há pouco, a mãe, o bebezinho ali, eu brinquei que a menininha, 6 meses vai fazer, ela ficou com vergonha e quis se esconder, porque ninguém gosta de passar vergonha. Nós queremos fugir da situação vergonhosa, mas o texto mostra que houve 2 situações vexatórias neste momento.
Deus vê todas as coisas. Você pode achar que faz alguma coisa escondida, Deus está vendo. Isso não ficará nas trevas, porque Deus está vendo. Nós servimos o Deus da luz. Aliás, a devocional da manhã falava disso. Há um Deus que é da luz. Não viva nas trevas, porque Ele trará a luz. Vi recentemente uma frase que diz que Deus não tem prazer em ver os nossos pecados às escondidas. Deus vai fazer de algum jeito com que venham à luz. E lá estava Deus vendo tudo o que o povo estava fazendo. Moisés 40 dias fora, e o povo confecciona um bezerro, acorda de madrugada, fazem sacrifício, dão bebida para o povo, dão carne para o povo, e começa aquele carnaval, e vamos dançar, porque agora nós temos um culto, vamos prestar este culto, esta festa para o novo Deus. E o Deus vivo lá do céu olhando tudo, e vai lá e mexe com Moisés, diz: Moisés, pode descer, desce Moisés, que a coisa está feia lá embaixo, fizeram outro Deus, vai lá Moisés, põe limite no povo. Moisés desce às pressas, e quando Moisés chega diante do povo, começa uma sequência de fatos de profunda vergonha. Primeira situação vergonhosa, versículos 19 e 20 do seu texto bíblico. Olhe, por favor, para o texto sagrado. É a vergonha do povo. Vai descendo Moisés com as tábuas, com os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. Eu fico imaginando aquela cena, gente. E o povo festando, né? E o povo festando, é sempre assim, tem um que vê primeiro, né? Já viu uma situação de vergonha quando se transforma num flagrante? Alguém vê primeiro e vai parando. E o outro não está vendo, está ali do lado, né? Eu lembro quando criança, alguns amigos foram roubar mangueira do vizinho. E a vizinha chegou embaixo, pôs o pé e ficou assim, E um dos colegas viu primeiro, desceu, e o outro ficava lá de cima dizendo assim: fica de olho para a mulher não vir, hein? E a mulher embaixo, e outro lá em cima: ela não está vindo não, né? Aí vai mais uma manga, e o outro assim: a mulher está aqui. Quando o moço viu, desceu, mas desceu com tudo. Aquela história foi contada e recontada entre os amigos por muito tempo, né? Um vê, o outro não vê. Eu imagino Moisés descendo e foi chegando, e a multidão naquele maior carnaval, aquela festa tremenda acontecendo, e de repente um vai vendo, começa a ter vergonha, e o outro está pulando lá, não está vendo ainda não, e alguém vai cutucando, e o outro vai dizendo: é Moisés, gente, e a festa continua. Alguns pararam, outros não pararam, e Moisés espatifa aquelas tábuas, e deve ter sido um barulho terrível. O que se segue foi uma vergonha tremenda, silêncio sepulcral, um silêncio fúnebre, qual um homem flagrado em adultério. Não há justificativas, não há palavras, não há o que ser dito a não ser um silêncio diante da vergonha do flagrante. E é um silêncio diante do povo. Ninguém diz nada, porque a vergonha de ver Moisés denunciava o desenfreio daquele povo. Moisés destruiu o bezerro de fogo, diz o texto sagrado, destruiu o bezerro de ouro naquele fogo, consumiu tudo, mas ainda faltava uma segunda vergonha para vir à luz. O versículo 21 do texto vai dizer que agora a vergonha é de Arão. Se você se lembrar muito bem, recordará que nas rebeliões de Mara, do deserto de Sim, nas rebeliões anteriores todas, Massá e Beribá, todas, Arão estava firme do lado de Moisés. Foi herói. Mas agora Arão se transforma num vilão. Capítulo 32, versículo 1 diz que foi ele quem coletou o ouro, foi ele quem liderou na confecção do bezerro de ouro. E Moisés o chamou à parte e diz assim: olha aqui, Arão, vamos conversar, agora sou eu e você, Arão. Você já recebeu nas mãos alguma vez uma tarefa
E a pessoa ainda frisou, dizendo assim: mas ó, não deixa isso acontecer. Fica só uma tarefa nas tuas mãos, de repente a coisa acontece, dá uma vergonha. Eu me lembro quando estava entrando na adolescência, mamãe tinha sempre o hábito de dizer para nós assim: vou colocar o leite para ferver e cuida para não derramar. E dava essa tarefa para nós. Mas quando eu fui entrando na adolescência, adolescente fica voado. Já viu? É desse jeito, né? Parece que o mundo está caindo ao redor. É assim. É desse jeito que fica, né? Adolescente é assim. Tinha lá meus 12, 13 anos, mamãe pegou e falou assim: ó, olha o leite, não deixa derramar. E eu fiquei em cima do leite. Tá subindo. Derramou. Derramou. Mamãe chegou, mas eu fiquei numa vergonha. Mamãe chegou e falou: mas eu só pedi para você não deixar derramar o leite. Derramou o leite. Era só para cuidar daquilo. Eu não sei o que aconteceu. Desligou, entra em stand-by, né? Derramou o leite. Fiquei com muita vergonha. Arão ficou numa situação muito parecida com essa. Moisés olha para ele e fala: Arão, eu só deixei uma tarefa para você. E o leite derramou, Arão. Era só para cuidar, e você não cuidou, fizeram um outro Deus. Eu fico imaginando a vergonha de Arão naquele momento. Moisés constatou aquela triste verdade no versículo 25, dizendo que o povo é desenfreado para a vergonha. Você quer ver como é deste jeito a nossa natureza? Como nós somos desenfreados para a vergonha? Vou citar algumas histórias aqui. Cuidado. Tente viajar, você que é aqueles bem de igreja mesmo. Meus amigos são crentes. Meu ambiente é ambiente de crente. Tente você fazer uma viagem com um amigo que você tem, um colega que você tem, um vizinho que você tem que não é crente para você ver. Você vai voltar estarrecido dizendo assim: que vergonha, parecia ser um bom vizinho, um bom amigo, mas falam palavrão, bebem todas. Só falam de besteira, descuidou, está olhando para a mulher do outro. É uma vergonha, pastor. É desse jeito, porque a natureza humana, tirando Deus, é desenfreado para a vergonha. Eu espero que você não diga: eu sou desse jeito também. Que seja só o teu vizinho. Segundo, quer ver mais? Avalie a vida de alguém que é filho da igreja. Cresceu na igreja e na juventude se afastou. Pior do que mundano. É uma vergonha. Filho de crente afastado é pior do que pessoa do mundo. As atitudes são desenfreadas para a vergonha. Terceiro, quer mais? Vida de, entre aspas, crente desviado. Oh, podridão é você olhar a vida de pessoa desviada. Vai no fundo do poço. É pior do que gente do mundo. Você não consegue acreditar que um indivíduo foi professor de escola dominical. Você não consegue acreditar que um indivíduo sabia tudo de Bíblia. Você não consegue acreditar que esse indivíduo era líder de moral na igreja e é capaz de fazer aquelas coisas que está fazendo, de chegar no fundo do poço como chegou daquele jeito. Sabe por quê? Tira Deus um instante do homem crente e você verá a sua natureza desenfreada para a vergonha. Pastor amigo meu, levei para falar aos jovens de minha igreja, muito bom para falar com os jovens. Estava me contando que se afastou na juventude, se afastou da igreja na juventude. E ele dizia assim: homem de Deus, nós ficamos até as 2 da manhã conversando, sábado para o domingo na minha casa,
Ele diz assim: homem de Deus, quando a gente afasta da igreja, a nossa vida é uma vergonha. Não dá coragem de contar o que a gente é capaz de fazer. Nós precisamos de Deus, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus Cristo, da sua graça. Porque senão a única coisa que vai restar em nós vai ser vergonha. Crente sem vergonha. Quero concluir dizendo que rebelião do Sinai é a natureza humana que ela revela. A dura cerviz, propensa para o mal, desenfreada para a vergonha. Nós fazemos uma vez por ano, nossa cidade agrícola, nós fazemos um culto na roça, culto à fogueira, muito gostoso, mais de 200 pessoas, vem gente do presbitério. Tem um negócio lá que imita um touro mecânico, que chama de vaca louca, competição dos pastores para ver quem cai primeiro, quem que fica mais tempo. É uma festa muito bonita. E aquele culto, todas as canções são transformadas em canções da roça. Elas ganham, o pessoal da música dá contornos sertanejo, caipira nas canções. Tem um evangelista, músico, gênio de música, evangelista Sandro, trabalha conosco na igreja. Sandro, naquela semana do nosso culto caipira, me mostrou uma canção que falava sobre o pau que nasce torto. Sabe aquele ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto. E a canção ia falar o tempo todo, era uma canção caipira, evangélica, que falava sobre o pau que nasce torto. Mas num dado momento, a canção que falava sobre o pau que nasce torto, morre torto, lembra que veio um dia ao mundo um carpinteiro. O carpinteiro mexe com madeira. E esse carpinteiro é capaz de transformar o pau que nasceu torto para fazer outra vez reto, ereto. Esse carpinteiro tem um nome. Chama-se Jesus Cristo. E a única maneira de mudar a rebelião do nosso coração, que revela toda esta tristeza, é nos entregarmos para Jesus Cristo. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, onde você está. Feche os teus olhos. Eu quero perguntar se existe alguém entre nós que não se entregou ainda para este carpinteiro chamado Jesus Cristo, mas quer fazê-lo porque entende que esta é a nossa natureza. Sem Jesus é isso que nós somos. Nós vamos para a idolatria, vamos para os falsos deuses, para aquilo que é feito por mãos humanas. Nós vamos para toda espécie de pecado, para a prostituição, para a fornicação, para o adultério, porque esta é a nossa natureza. Eu quero perguntar se existe alguém que ainda não se entregou para este carpinteiro, mas quer se entregar porque quer mudar a sua vida. E gostaria de fazer agora, levante uma mão onde você está. Você quer colocar a sua vida, graças a Deus. Você quer colocar a sua vida diante deste carpinteiro e quer dizer: muda a minha história de vida, Jesus. Levante uma mão onde você está. Graças a Deus. Eu gostaria de orar neste momento. Querido Deus, nossa natureza é terrível, Pai. Aquela rebelião no Sinai revelou aquilo que nós somos, Deus. Nós somos de dura cerviz, somos propensos para o mal, somos desenfreados para a vergonha. Muda, Deus. Muda o nosso coração, muda aquilo que está dentro de nós, que precisa ser mudado. Transforma o que precisa ser transformado. Ó Deus, se houver entre nós homens que estão perdidos, que estão vivendo no pecado, mulheres que estão vivendo uma vida dupla, muda o que precisa ser mudado, Deus.
Dá que este carpinteiro entre nesta vida e aquilo que nasceu torto se endireite outra vez. Possa encontrar caminhos de retidão, porque o Senhor nos fez para conhecer-te como um Deus vivo, um Deus invisível, mas real. Que possamos abandonar toda espécie de idolatria, que os ídolos do coração possam cair, que a nossa vida possa se render ao Senhor e tão somente ao Senhor. Ó Deus, conserte o que precisa ser consertado, pela graça, pelo amor de Jesus Cristo. É a nossa oração em nome dEle. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.